Me dá a imagem do Hamilton. Imagens do comandante Hamilton nesse momento. Tá um enrosco lascado ali. E onde a notícia está, o comandante Hamilton já voou para lá e ele tem as informações para nos contar. Diga, Hamilton. Boa tarde, Marcelo. Nós estamos aqui na região norte de São Paulo. Você vê na imagem tentativa de assalto ao estabelecimento comercial. Temos a informação que houve inclusive disparo de arma de fogo quando viram as viaturas chegando, mas ninguém foi atingido. Marcelo, assalto aqui na zona norte de São Paulo, já tem gente presa, a região está totalmente cercada. A zona norte de São Paulo, assalto ao estabelecimento comercial, Marcelo. Falou 6 vezes assalto ao estabelecimento comercial. Dispara de arma de fogo, o que é? Pegaram um isqueiro e jogaram? Porque um isqueiro grande daquele zipo aceso jogado é arma de fogo. Pode incendiar o supermercado inteiro. É revólver, né, amigo? Deram tiro de Deram tiro, é isso que você quer dizer? Exatamente. Uma arma, uma pistola ou um revólver, atiraram na força tática, mas quando viram que chegou muita viatura, se entregaram, estão presos. Não, amigo, negativo. Negativo. O revólver não atirou. Ele tem que ter alguém para atirar. O bandido atirou com revólver. Porque revólver não atira sozinho, né? É isso, precisando de informação. Tá certinho, Marcelo. Esse é o meu irmão querido, comandante Hamilton. Me dá a imagem, um professor. Vai. Vamos, meu filho, não atrapalha. Esse é um professor de uma escola pública. Olha, o bicho não quer mostrar o rosto. Ele tá numa manguaça monstro. Ele começou a discutir com os adolescentes num bar que o celular dele teria sumido. Ele achou que fossem os adolescentes. O que aconteceu? Pegou a arma e sapecou de tiro dos adolescentes. Ela tá numa manguaça, põe no Cidade. Uma briga em uma lanchonete quase acaba em morte. Um homem bêbado disparou contra adolescentes que estavam no local depois de uma discussão por um aparelho celular. Os 4 adolescentes estavam sentados neste bar aqui na Avenida Aquidabã, quando um homem apareceu e disse que os adolescentes teriam roubado o celular dele. Foi aí que uma briga começou. Ele estava machucado, com o braço engessado, quebrado, né? E ele caiu, a gente foi ajudar, ele recusou a ajuda da gente. E ele tinha deixado o celular dele na pizzaria ao lado, carregando, né? E ele ficou insinuando que a gente tinha roubado o celular dele. E aí a partir daí começou toda a confusão. Já começou a agredir um amigo meu agrediu ele também. Ele me agrediu, eu fui pra cima dele também. Aí ele foi embora, buscou o revólver, veio atrás da gente. No momento da confusão, o bar estava lotado. Houve correria. Todo mundo viu ele tirando a arma, sacando a arma, apontando na direção da gente e deu disparo. O homem que fez os disparos foi preso no local. Sérgio Ricardo Nogueira, de 47 anos de idade, é professor em uma escola pública de Campinas. Ele não tinha passagem pela polícia. Por sorte, ninguém se feriu. Você vai vendo, essa mulher era procurada, era uma das criminosas mais procuradas de São Paulo. Ela chama Vanilde. Ela falsifica a carteira de motorista, retira pontos, multas dentro de um Ciretran. Exatamente aqui, no litoral paulista. Ela estava 10 anos foragida. E a ficha criminal dela vai daqui no Afeganistão. Ela foi presa num supermercado. Ela tinha fugido. Olha a ficha criminal dela. Vai vendo. Não, repara se é possível esse Brasil. Como é que alguém que tem uma ficha criminal desse tamanho tá solta, meu Deus do céu? Como é que a justiça solta ela? Foge, evidente. Resumo, ela tinha fugido para Santa Catarina e foi presa lá. Agora já está em São Paulo. Mostra a ficha dela aí, ó. Repara a ficha criminal dela. Olha, o fotógrafo lá quase... Olha o tamanho. Vai vendo. Vai vendo. Isso é a ficha criminal só dessa mulher. Eu nunca vi uma tão grande na minha vida. Olha. Me pergunta, bichinha invocada ou não é? Põe no Cidade. Nossa. Por 10 anos, ela se escondeu da polícia. Estava na lista dos 10 mais procurados de São Paulo. E agora, presa, a criminosa ri. Vanilde Alves tem 50 anos. Ela é acusada de falsificar carteiras de motorista e retirar multas e pontuações ilegalmente, enquanto trabalhava no Ciretran de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo.
Foram 5 anos praticando crimes e o resultado é este, uma longa ficha criminal. São mais de 191 inquéritos contra a Vanilde. Por 10 anos, a polícia procurou pela criminosa, mas ela conseguiu se esconder. Assim que soube que era investigada pelos crimes, pediu demissão no trabalho, saiu do litoral e foi para Santa Catarina, morar com as 2 filhas e o marido. Vanilde morava nesta casa, trabalhava fazendo doces. Foi através deste carro que ela usava para andar na cidade que a polícia conseguiu encontrá-la. Durante a investigação, a polícia conseguiu descobrir o carro que Vanilde estava usando para passear por Santa Catarina. Isso porque a criminosa levou uma multa e na foto da infração ela aparecia dirigindo o veículo. Por isso, os policiais começaram a seguir os passos da criminosa. Ela foi presa dentro de um supermercado e mesmo após a prisão, não demonstrou nenhuma preocupação. Ela está com essa vida de fugir. A vida 10 anos fugindo, de um lugar para o outro, trocando de nome, uma estelionatária. Então, ela falou assim, acabou meu martírio e eu vou tentar me defender na justiça para não ter mais essa vida de fugir contando com impunidade. Por que você estava se escondendo? Vanilde será levada para a carceragem de uma delegacia da Zona Sul e depois será encaminhada para o presídio de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. A investigação não conseguiu apontar nenhuma outra pessoa que estaria envolvida no esquema. Ela fez muito mal, né? Ela colocou centenas de pessoas para dirigir sem ter a mínima noção. Ela cometeu muito crime aí, às vezes até pior do que um bandido. E eu vou direto com a Capitão Nascimento. Capitão Nascimento está com o delegado Nico Gonçalves, nosso amigo querido, amigo de todos nós. E o nosso Nico, diretor hoje, um dos diretores da polícia, um dos mais ativos policiais de São Paulo e que tem também, sob o cuidado dele, o departamento de capturas, entre alguns outros setores. Portanto, eu desejo uma boa noite para o Nico. Capitão, já falei. Por favor, capitão, fica à vontade aí com o Nico, que o Nico já meteu a mulher, mas nunca vi. Eu nunca tinha visto uma ficha criminal tão grande. E você, Nico? A ficha da moça é violenta, hein? Olha, Marcelo, ainda não foi toda a ficha, não. Tinha muito mais ainda para colocar. É que o espaço da delegacia não deu. Nós viramos a rua ali, mas não deu. Ainda tinha muito mais. Ô, Nico, deixa eu te fazer uma pergunta. Capitão, você vai fazer a tua entrevista, só fazer uma pergunta pro Nico. Nico, essa mulher, quer dizer, o que acontece com a gente, né? A gente que não tem noção disso. Quando a gente vê uma ficha criminal desse tamanho, a percepção que passa para mim, cidadão, é a seguinte. É que, para ela ter essa ficha, é sinal que a polícia atuou várias vezes para prendê-la, né? Mas, ao mesmo tempo, a lei acaba soltando. E isso eu fico imaginando o que é para um policial como você, né, um policial de rua, né, apesar de ocupar um cargo importante na polícia, você é um homem de rua, é um operacional. Resumo, deve ser uma baita frustração para vocês, né, policiais de rua, ter uma ficha criminal dessa mulher, prendê-la a todo instante e vai lá no dia seguinte você vê ela solta, ou não? É verdade, Marcelo, bem lembrado. Você vê, são 191 inquéritos policiais que ela responde. Tem 17 mandados de prisão em aberto contra ela. Se juntar as penas que ela tem, dá mais de 100 anos de cadeia. Então é muita coisa, muito trabalho, mas isso não desmotiva a polícia. A polícia está aqui, está motivado. Foi uma vitória, ela está 10 anos foragida. Ela é vigarista, como você sabe, vigarista corre para lá, corre para cá, troca de nome. É difícil prender uma vigária. E essa foi um marco para a Polícia Civil prendê-la. Eu estou aqui desde janeiro como diretor do DECAP e pedi para a segunda delegacia, lá do Dr. Cláudio Kiss, Dr. Marcelo, que desse atenção para prender esses 10 mais procurados da lista. Hoje conseguimos pegar o primeiro. Você vê, foram 6 meses de trabalho, Marcelo, trabalho incessante. Nós temos para Camboriú, para várias outras cidades, ela sempre mudando, trocando de nome, porque é uma vigária, né? Então, é um orgulho para a polícia prender essa mulher hoje. Obrigado, Nico. Parabéns mais uma vez, o doutor Oswaldo Nico, né? E ele que é um dos policiais mais ativos de São Paulo, sempre à frente de grandes prisões e mais do que o policial, isso eu posso agora testemunhar. É um amigo sempre presente quando você
precisa de favor, não precisa uma conversa, às vezes você precisa conversar com um amigo, bater um papo, e o Nico é dessas pessoas admiráveis e que dá gosto da gente conhecer. Parabéns, Nico. Deixa-me dar aqui, pensa no seguinte, o que nós estamos vendo são meninas pobres, as idades são entre 9 e 14 anos. Elas são escravas. Escravas de um trabalho escravo e escrava sexual. Exatamente. Ali, num território fechado, o repórter Lúcio Sturme foi até lá. É uma quilombola, na cidade de Cavalcante, em Goiás. É o maior índice de violência sexual contra crianças. 60 crianças por ano, 60 casos envolvidos, políticos, comerciantes e um dentista que cumpre a pena em liberdade. Vê se é possível. Põe no Cidade. E meu pai quilombo, eu também sou quilombola. A minha luta é todo dia, é toda hora. Aí na hora que nós tava dormindo, ele foi lá no quarto de noite. Abusava de você? Sim. Foi aí que eu parei assim, meu Deus, o que eu fiz com minha vida? Quilombos são guerreiros numa grande união. Eu passava indo para casa. Cantasse pra alguém ia matar eu e mãe. O que ele fez, ninguém no mundo não pode fazer. Um escândalo que revela a face mais cruel da humanidade: escravizar crianças pobres. O velho coronelismo ainda rege o nosso município. Próximo às autoridades mais poderosas do país, meninas negras são amarradas. Quem te amarrou? Foi ele. Torturadas. Tinha vez que eu batia com cipó. E transformadas em escravas domésticas e sexuais. Dormi 3 noites na casinha do cachorro. 127 anos depois da libertação dos escravos, nossa equipe vai provar que a escravidão no Brasil não acabou. A viagem para conhecer os Calungas começa em Brasília. O quilombo fica a 320 quilômetros da capital federal. A cidade mais próxima é Cavalcante, com 10 mil habitantes. Daqui para frente, vamos entrar na mata, no meio do cerrado. Há quase 3 séculos, os escravos fugiram do trabalho nas minas de ouro e se esconderam em meio às montanhas. Aqui, entre rios e cachoeiras, encontraram tudo o que precisavam para sobreviver. Esta aqui é uma casa típica da reserva Calunga. É aqui que a Eliene mora com 5 filhos e o marido. O telhado é feito com folhas de painha, a parede é de pau a pique, com madeira, barro e cipó. As casas não têm água encanada nem energia elétrica. A tecnologia está longe do alcance dos Calungas. Você já viu televisão? Nunca assistiu? Nunca viu televisão? O cardápio é quase sempre o mesmo. A mandioca, o arroz e o feijãozinho mesmo. Carne só quando a pontaria não falha. E o pior é que tudo isso ainda não é o maior problema dos Calungas. Raíssa é uma menina calunga, como tantas outras. Inocente, tímida, desconfiada. Se esforça como pode nos estudos. Eu penso em ser veterinária, eu penso em um bocado de coisa. Desde cedo aprendeu as tarefas de casa. Sabe cozinhar, sabe capinar, sabe lavar vasilha, sabe lavar roupa, sabe tudo.
Há 5 anos, a vida de Raíssa sofreu um grave desvio. Ela foi estuprada. A menina vive agora com os tios. Os dois evitam falar sobre o que aconteceu com a sobrinha na cidade. Não, sei não. Você fala? Nós não sabemos, nós não queremos saber disso. A hora que ela chegar, ela senta aqui que ela te conta. A violência sexual contra a Raíssa começou na infância, com o padrasto. A mãe, alcoólatra, perdeu a guarda da menina. Raíssa foi entregue a um vereador de Cavalcante, o vice-presidente da Câmara, Jorge Cheim. Tudo mudou no dia em que, segundo ela, o homem que deveria tratá-la como filha entrou no quarto com outras intenções. E na hora que nós estávamos dormindo, ele foi lá no quarto de noite. Não teve sequer chance de se defender. Pensou em gritar? Não, porque eu já estava amarrada. Você estava o quê? Amarrada? Quem te amarrou? Foi ele. Ela foi amarrada como seus antepassados. No dia seguinte, a menina contou sobre o abuso para a nora do vereador. Mas a mulher, em vez de avisar a polícia... Ela foi na farmácia, comprou comida que eu não sei o que é, aí pegou e me deu. Depois, alguém te levou na polícia? Não. Não? Raíssa sofreu calada por dias e dias. Quase um mês depois, decidiu ir sozinha ao Conselho Tutelar denunciar o crime. Por que você decidiu ir até o Conselho Tutelar para contar tudo? Porque eu tava com medo de me matar. Disse que eu contasse pra alguém ia matar eu e minha mãe. Exames comprovaram o estupro. O caso virou um escândalo na cidade. Evani, ex-empregada doméstica, está à frente do Conselho Tutelar de Cavalcante há 2 anos. São, em média, 60 denúncias de violência sexual por ano. Até o momento eu não tinha passado por uma cidade assim, com tantos casos, né, de estupro como aqui, né? Só que o único órgão destinado a atender menores na cidade está praticamente abandonado. O conselho, mantido pela prefeitura, não tem psicólogo há mais de 1 ano. Para piorar, o conselho foi atacado 2 vezes nos últimos 5 meses. Nesta sala funciona o escritório do Conselho Tutelar, que foi arrombado da última vez. Aqui em cima desta mesa, esses documentos são relatórios de crimes praticados contra crianças e adolescentes. Todos esses documentos estavam espalhados pelo chão, alguns ficaram sujos de barro, porque foram pisados. As funcionárias estão fazendo um balanço, mas já constataram que 4 relatórios desapareceram. Mãe de 3 filhos e moradora da periferia, a conselheira já recebeu ameaças por causa da luta em defesa das crianças. Falando pra gente tomar cuidado, que a gente tava falando, conversando, que a gente poderia sofrer consequência com isso. Os agressores, segundo ela, subornam até os pais das vítimas. A extrema pobreza que vai levando, né, os pais também se corromper com toda essa situação. Foi justamente o que aconteceu com Raíssa. O próprio pai biológico, que ela não via há muito tempo, reapareceu e ofereceu dinheiro para que ela voltasse atrás nas denúncias. E ele falou o quê? Ele falou que ia me dar 400 para falar que era mentira. Esta é a principal estrada dentro da reserva. Foi construída pelos próprios moradores há 8 anos. O caminho aproximou os quilombolas da cidade, mas, por outro lado, deixou os descendentes de escravos mais vulneráveis. O contato com a cidade fez com que os mais jovens buscassem lá fora
algo que não tinham dentro do Quilombo: educação. E foi justamente a busca por um futuro melhor que colocou uma menina calunga em um pesadelo. Soraya mora nesta casa com os pais e 5 irmãos. Quando a menina fez 10 anos, a família decidiu que ela deveria estudar na cidade. O nosso estudo é mais avançado um pouco que aqui aí nós mandou ela para estudar, né? O dono deste supermercado em Cavalcante se prontificou a ajudar. O empresário Neuvalto Cândido de Souza, ex-secretário de Finanças da cidade, cedeu um quarto em sua casa para Soraya. Soraya era obrigada a fazer serviços domésticos, apesar de ter apenas 10 anos. Eu passava indo para casa, passava roupa. A relação era a mesma dos antepassados escravos. Trabalho duro, sem pagamento. Você ganhava alguma coisa para trabalhar nos serviços de casa? Não. Mas o pior veio meses depois. Você não quer falar disso? Não. Diante das câmeras, Soraya não fala sobre a violência sexual sofrida na casa do empresário. Soraya tentou pedir ajuda, mas de nada adiantou. Logo na primeira vez que ele me estuprou, eu contei para a esposa dele, mas ela não disse nada. Os pais fogem do assunto. Teve uns problemas lá, mas eu não sei nem contar no que foi, né? Assim como no caso de Raíssa, os abusos contra Soraya só pararam com a intervenção do Conselho Tutelar. A pessoa denunciou, contando, pediu para mim conversar com a menina, que ela estava bastante debilitada, né? A menina contou tudo para a conselheira. Ela relatou que ela estava na residência, né? E o dono da residência prendeu no quarto, né? E a violentou. Neuvalto Cândido de Souza chegou a ser preso pelo crime, mas em seguida foi libertado. Os advogados dele apresentaram um suposto namorado de Soraya, um menor que afirmou ter mantido relações sexuais com ela. Como é que você ficou com a absorção dele? Indignada. E desmotivada. A única promotora que trabalha na região também ficou inconformada com a absolvição do empresário. Para ela, a ausência de um juiz no município contribuiu para a impunidade dos agressores. Um fato foi determinante para a absolvição do empresário. Dias depois de ter denunciado o crime, Soraya surpreendeu a todos e voltou à delegacia. Em depoimento, afirmou não ter tido relações sexuais com ninguém. Não tenho como provar, né? Mas houve algo que não se encaixa aí. A desconfiança da conselheira e disse para que eles não procurassem a delegacia. Meu pai disse para que eu mentisse no depoimento, para o Neuvalto não ser preso. Segundo as investigações, a família desistiu do processo depois de ganhar cabeças de gado de presente. O pai de Soraya nega. Ele ofereceu dinheiro ao senhor, não? Um caso mal explicado, sem solução, como tantos outros que os moradores do Quilombo se acostumaram a ver.
Vamos atrás dos homens acusados de estuprar as meninas do Quilombo. É neste consultório odontológico que trabalha o homem condenado por abusar de uma menina calunga de 9 anos. Doutor Alcenor acabou de chegar. Tudo bem? Tudo bem, doutor? Alcenor dos Santos Ramos pegou 12 anos de prisão, mas passou pouco tempo na cadeia. O senhor ficou preso quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Tá acabando de pagar, que eu já tô só afinando lá e acho que termino esses 2 meses. Segundo a acusação, ele abusou sexualmente da criança, que ia ao consultório para vender doces caseiros. Quantas vezes aconteceu isso? Não, foi 2 vezes só. 2 vezes? Uma vez eu peguei nela, isto é, peguei nela, mas não que eu ficasse, ela não tá lá. O senhor fez carinho? Só. O senhor nunca participou de leilão com meninas virgens? Nada. Alcenor afirma que não era o único a se relacionar com a garota. Então ela era abusada por um monte de outras pessoas? Mas muitos outros, viu? Muitos outros. E chega a zombar da menina. Ela era bem bonitinha. Hoje é a coisa mais feia que existe no mundo. Alcenor não acredita na prisão dos outros acusados. Para ele, o abuso sexual é normal na região. Toda a vida aconteceu isso aqui? Toda a vida. Só que no caso dele, a punição chegou. Uma hora cai, né? Uma hora a casa cai. Ora, mas se cai. Fomos atrás dos outros acusados de estuprar as meninas do Quilombo. O vereador Jorge Cheim responde pelos abusos contra a menina Raíssa. Só que ninguém na Câmara tem notícias dele. É meio habitual dos vereadores aqui. Você pode olhar que tem nenhum aqui. Bom, como o vereador Jorge Cheim não está na Câmara, nós vamos até a casa dele. Seu Jorge está aí? Não tá? Em seguida, procuramos por Neuvaldo Cândido de Souza, dono deste mercado e acusado de estuprar a menina Soraya. Vasculhamos cada canto da loja, mas nem sinal de Neuvaldo. Casa dele aqui? É? Dá licença então, eu vou subir aqui para ver se ele está aqui em casa. No andar de cima estava apenas o filho do empresário. Mas ele se recusou a falar sobre o pai. Tranquilo, não fica nervoso. Após as nossas denúncias, uma CPI em Goiás foi aberta para investigar os casos. Enquanto isso, as meninas Calunga clamam pelo mesmo ideal que os seus antepassados buscaram nessas terras: a liberdade. Eu também sou quilombola. A minha luta é todo dia, é toda hora. E meu pai quilombo dizem que Zumbi morreu. Zumbi está vivo em quem luta como eu. Deixa eu dizer uma coisa, 2 coisas. Primeiramente, 2 coisas. Essa reportagem ganhou o Prêmio ESSO de jornalismo esse ano, no Núcleo de Reportagens Especiais, que é comandado pelo meu querido Rafael Gomide. E também nessa reportagem, junto com o Lúcio, estava um menino que é um dos mais brilhantes jornalistas dessa nova geração, que chama-se Gustavo Costa. Há uma questão, a gente mostrou a matéria, há uma questão que tiraram, que é um erro, tiraram as meninas contando como elas sofriam os abusos. E eu acredito o seguinte, que foi um erro ter tirado, deveria ter deixado. Diz é por causa do horário. Não tem horário. Denúncia é denúncia. Um denúncia ataque a crianças, a moças. Eu, quando vim fazer o Cidade Alerta, uma coisa eu tinha na minha cabeça.
e você é testemunha. Eu queria fazer um programa onde parte dele fosse em defesa da mulher. E toda vez eu coloco várias reportagens de violência contra as mulheres, e ontem eu fiquei até feliz quando a redação do Enem era exatamente falando sobre violência contra a mulher. E aí eu penso o seguinte: nós deveríamos ter deixado, porque a denúncia é importante, não tem hora, porque o valor social da denúncia é muito maior do que qualquer bobagem que se pense, né, de que disse isso, disse aquilo. Não. A verdade tem que ser dita de forma nua e crua, né? Porque era a nudez das meninas que esses homens, né, esse político, dentista, comerciante, era isso que eles queriam. E eu te digo uma coisa: esses caras deviam ter todos condenados à pena de morte, porque, aproveitando da desgraça das meninas, da pobreza, na verdade, das meninas, eles cometiam a maior desgraça na vida das crianças. Portanto, eu fiquei triste porque a gente não mostrou a denúncia, porque um ou outro, sei lá quem, achou que era muito forte. Forte é a mentira de esconder, e isso é forte. De esconder relatos que eram definitivos e decisivos para que a gente forçasse ainda mais a justiça a agir. Porque nesses lugares pequenos, em geral, são comandados por coronéis que sobrevivem, né, a tudo. E, portanto, isso foi, para mim, um erro grave. E eu vou dizer uma coisa, estava falando do Percival. É duro a gente, né, olhar, e olha o mundo, e eu penso o seguinte: ser humano, eu vou te contar, que projeto foi esse de ser humano? A minha ideia é que o projeto do ser humano foi feito na adolescência, porque, vou te contar, é uma inviabilidade o ser humano, porque algum cara que faz um negócio desse, um sujeito desse, não pode ser chamado de ser humano. Me dá a imagem do comandante Hamilton, vai. Me dá a imagem, você vai vendo, tem mais um preso, 2 presos aí. Eu tenho as informações com o nosso comandante Hamilton. Porque onde a notícia está, o comandante Hamilton começa a gaguejar. Fala, Hamilton. Marcelo, estamos agora na região oeste de São Paulo. A informação é assalto. Esses 2 que você está vendo aí no detalhe, esse que está sendo colocado agora e o outro que estava deitado, assaltou um estabelecimento comercial. Houve uma perseguição, a Força Tática conseguiu prendê-los, Marcelo. Foi recuperado o dinheiro do roubo e presos, além dos 2 presos, 2 armas foram pegas com ele, Marcelo. Você olha a vidinha do Hamilton. Olha a vidinha mansa do Hamilton. Ele fica sentadinho, olhando lá de cima, o lente travada. O lente travada é quem trabalha e ele ali, passeando, vendo São Paulo de cima. E ele chama isso de emprego. Eu vou contar, eu nunca vi ninguém ganhar tanto, pra gaguejar tanto e passear. Senta aqui, tanto. Marcelo. Hã? Do nosso lado. Senta aqui do nosso lado. Sou homem, comandante. Vou sentar, comandante. Sou homem, rapaz. Aqui no banquinho, Marcelo. Calma. Vamos sentar aqui, Marcelo, sou homem, rapaz. Tá me estranhando, rapaz? Esse é o nosso comandante Hamilton. Dá um adeus pra gente. Dá um adeus. Ô, Marcelinho. Vamos passear. É dar adeus com as 2 mãos, dá adeus com as 2 mãos. Aí não dá, né, meu amigo? Aí não dá. Que pena. Me dá a imagem do bêbado, vamos, meu filho. O homem que você tá vendo, ali, ó, como é que... Tá vendo ele completamente bêbado, ele veio com tudo, olha lá. E atropelou 3 pessoas, foi preso. Mas só ficou 2 dias na cadeia. Põe no Cidade. A cena é chocante. O carro em alta velocidade atropela as pessoas que estão na rua. Veja novamente. As vítimas ficam caídas no chão. 2 senhoras e uma criança de 9 anos.
Tudo aconteceu nesta avenida, a principal do bairro Passo da Caveira. A gente vê, olha só, que é uma descida e foi daquela direção que o carro veio em alta velocidade. Desgovernado, de acordo com testemunhas, o motorista ainda saiu da pista e foi naquela parte ali, que é cheia de entulhos. Depois retomou e seguiu até bem ali onde está o caminhão. Foi naquele ponto que estava o grupo de pessoas. Tudo foi tão rápido que não deu tempo das vítimas correrem. O motorista Marcílio Cantes Machado, de 43 anos, estava bêbado e tentou fugir, mas foi impedido pelos moradores revoltados e acabou preso. Segundo a polícia, ele estava sem carteira de habilitação desde 2012 e já foi multado por excesso de velocidade. O carro estava em condições precárias. Kelly chegou no local instantes depois do atropelamento e encontrou a mãe e a tia caídas no chão. Quando a gente pega um carro, a gente sabe que ele é uma arma, né? E ele não pensou em nada. E quando ele pegou elas, a criança, ele não foi capaz nem de pensar, poxa, são 3 vidas ali, né? Não, simplesmente fugiu como se nada tivesse acontecido. A mãe de Kelly é a dona Mara, que já recebeu alta do hospital, mas permanece em repouso. Ela fraturou a bacia, sente muitas dores ao se mexer. A dona de casa estava com a irmã, de 53 anos, que é deficiente mental e permanece internada com traumatismo craniano. Dona Mara e a irmã Cleusa vinham da igreja quando foram atropeladas. Tudo aconteceu a poucos metros da casa onde moram. O menino, de 9 anos, também morador do bairro, permanece internado no hospital de pronto-socorro e o estado de saúde dele é grave. O que revolta os familiares é que o motorista ficou apenas 2 dias preso. Ele ganhou a liberdade provisória da justiça. Pensa, não, é inacreditável. O sujeito tá bêbado, num carro caindo aos pedaços, atropela 3, vai solto. Pode? Porque depois vão julgar que ele não teve intenção. Nós precisamos julgar sempre o que ele produziu, o que ele fez. Nós estamos julgando intenções, Marcelo. É lógico, tem que julgar o resultado final. Ele se chama Bruno e essa aqui é a ex-cunhada dele, cunhada. Estão conversando, o Bruno estava lá batendo um papo e tal, quando Camila, a ex-cunhada, aparece. Os dois começam a conversar, dá até um som de brincadeira. De repente ela foi embora. Minutos depois ela voltou. Quando ela voltou, ela volta armada. Ela tira, né? Ela devia estar com uma pistola, tirou o pente, né? Com as munições. E seria mais uma brincadeira. Apontou a arma para ele. Apontou e puxou. O que ela não sabia, né? É que a pistola tinha uma bala que ficou na agulha. Exatamente isso. E agora o que ocorre? Ocorre que ela diz que foi uma brincadeira que foi acidental. Quem é que brinca apontando uma arma para alguém? Já a polícia acredita, né, que ela atirou de propósito. Põe no Cidade. Brincadeira ou de propósito? Com a arma não se brinca, ela pôs na cara dele. Se fosse sem querer, punha no chão, punha pro alto, não na cara dele. Meu irmão tá aí, ó, debaixo de terra agora. Esta mulher de 25 anos é a principal suspeita de matar o ex-cunhado da mesma idade. Bruno Salvador Barbosa estava neste trailer de sanduíches, que fica praticamente ao lado da casa dele quando foi baleado. Várias testemunhas apontam Camila Júnior Ribeiro como autora do disparo. Não se sabe o verdadeiro motivo do crime. A princípio, seria uma brincadeira que terminou em morte. Vítima e autor eram vizinhos, cresceram juntos. Camila chegou a namorar o irmão de Bruno e deste relacionamento nasceu uma criança. Apesar dos dois não terem ficado juntos, segundo os irmãos da vítima, ela se dava bem com a família. Bom, naquela noite de sábado, Bruno saiu de casa e veio até esse trailer conversar com um amigo. A ex-cunhada também estava aqui. Os dois conversaram rapidinho e ela disse que precisava sair. Subiu esta rua e poucos minutos depois retornou com uma arma na mão. Colocou a pistola na cabeça do rapaz e atirou.
Kennedy também estava no local e viu o tio sendo morto. Eu vi que ela tinha matado meu tio, aí eu fui atrás dela, empurrando. Você matou meu tio, Camila, você matou meu tio. Aí, Ela não disse nada? Não disse nada. Nesse momento ela ficou e saiu correndo. Aí eu fui olhar meu tio, não vi para onde que ela subiu um morro que tem perto do trailer mesmo, ela subiu um morro correndo e sumiu. Na hora do crime, a rua estava muito movimentada. Havia várias crianças brincando por aqui. No trailer, inclusive, tinha um bebê de apenas 7 meses. Aqui na porta da casa da Camila estava a filha dela, que assistiu a mãe assassinando o tio. Mais que justiça para o assassinato do irmão, Fabrício quer a guarda da filha de 7 anos, que desapareceu após a fuga da mãe. Quero ela para mim, correr atrás e, se possível, tirar ela das mãos dela, né? Camila, segundo a família da vítima, tem envolvimento com o crime, apesar de nunca ter sido presa. Ela já fez altos furtos em joalheria, lojas de roupa. A arma utilizada no crime, uma pistola calibre 380, não foi localizada. A família da vítima teme que o assassinato do jovem seja apenas mais um na estatística. Meu irmão tá ali debaixo de 7 palmos de terra, né? E ela tá solta aí, né? Como sempre, né? Acaba solta. Alguém que aponta uma arma brincando de verdade e mata tem que estar na cadeia. No Brasil, ficar solto. E essa moça, Elisa? Ela passou a vida inteira, Elisa, cuidando dos filhos e do marido. Ela agora está separada. Separada, os filhos criados, e ela disse para uma amiga, eu vou cuidar, sabe do quê? A amiga disse, já sei, da barraquinha da açaí. Ela, vou cuidar da minha felicidade. E ela aproveita a parte da tarde para ficar na frente do computador buscando, né? Buscando alguma pessoa. Esse é o maior erro. A gente querer encontrar gente através de negócio de computador. Você não sabe nem quem está falando. A pessoa fala o que quer do outro lado. Resumo, ela aí diz para uma amiga, hoje à noite eu tenho um encontro. Aí a amiga, é mesmo? Hoje à noite tem um encontro. O que aconteceu? Não teve encontro nenhum. O filho dela, que é policial militar, passou na casa da mãe e a encontrou morta. Imediatamente a polícia o colocou como suspeito e também o ex-marido e pai dele como suspeito. A questão é que não há nenhuma prova contra os dois e eles foram descartados. Agora é saber com quem ela ia ter o tal encontro. E se o encontro não foi um encontro com a morte. Põe no Cidade. Um ex-marido, um guarda civil metropolitano há 28 anos na corporação. Um homem que foi suspeito de matar a ex-mulher. A justiça não resolve nada. Os primeiros suspeitos foi eu e meu filho. José foi casado por 25 anos com Maria Elisa Alberto Frias, de 52 anos. O casal teve 2 filhos, Leandro, que é policial militar, e Gláucia, a caçula da casa. Do que um dia foi uma família feliz, um crime marcou com tristeza e deixou um rastro de violência. Elisa foi assassinada com golpes de faca. Entre os suspeitos, o ex-marido e o próprio filho. José garante que é inocente. O que mais dói não é ser suspeito, não é que isso é normal. Isso é normal, tem pessoas que vivem isso aí. Eu tenho certeza que ali, vizinhos, pessoas que vivem, eles não precisam aparecer. Eles dão denúncia anônima, falam quem que é, que eu quero ver essa pessoa na cadeia, ele tem que pagar. Porque ele deixou dois filhos sem mãe. A polícia não teria encontrado provas que incriminassem José e Leandro. Pai e filho teriam conseguido comprovar onde estavam no momento do crime. Ele conta que o filho tinha trabalhado toda a madrugada de plantão e quando chegou em casa pela manhã, encontrou o corpo da mãe no quarto dela e imediatamente ligou para o pai, que já não morava mais com a família desde a separação do casal. A casa estava revirada e vários objetos foram levados. Pessoa que não tinha inimizade com ninguém, né? Uma pessoa boa, a boa mãe. Infelizmente, o casamento acabou, né? Mas a amizade a gente mantinha uma coisa. Nunca houve briga, discussão, nada. Ela precisava de mim, eu estava lá
dando assistência e tudo. José reclama da falta de informação que ele e a família teriam tido sobre as investigações do crime e que a polícia não teria chegado a nenhuma conclusão sobre quem seria o assassino da ex-mulher. Pra gente tocar a vida, a gente precisa ter uma solução, né? A gente saber o que, o porquê. A polícia acredita que a morte de Elisa foi premeditada e o assassino alguém que teria feito de tudo para ficar no anonimato, que realmente está até hoje. Uma das poucas conclusões que a investigação teria chegado é que o assassino ou a assassina seria alguém próxima do relacionamento da vítima. Isso porque a pessoa, para entrar na casa, teria que ter ou a cópia ou teria entrado com a autorização dela. Quem tinha a chave da casa? A chave da casa tinha eu, minha filha, meu filho e ela. Só nós 4. Elisa morava com os filhos nesta casa que era alugada em Mauá, na Grande São Paulo. Na casa ao lado, ninguém teria ouvido nada na madrugada do crime. As pessoas que alugavam o andar de baixo do sobrado também disseram que não ouviram nada estranho. Nem pedido de socorro, nada. Não deu pra ouvir nada. O delegado do caso disse na época que encontrou uma luva cirúrgica que teria sido usada no crime na rua atrás da casa, com o mesmo lote de uma caixa de luvas que estava no quarto de Leandro, o filho policial da vítima. No dia do crime, por volta de 9 horas da noite, o José, como fazia sempre, telefonou para a ex-mulher. Ele estava em uma pizzaria aqui na cidade e ligou para saber se ela também queria um pedaço de pizza. E ela respondeu que não. Só respondeu isso. Mas não deu para perceber nada que estava acontecendo. A voz dela até esse momento era uma voz normal, como sempre, ou já aparentava algum tipo de preocupação, que queria desligar rápido, alguma coisa nesse sentido? Ela é normal, né? Que o geral a gente não, como eu não falei muito de telefone, né? Se só tá precisando de alguma coisa e tal, ligava, mas tava normal. Até esse momento que eu falei com ela, tava normal. Segundo a polícia, Elisa teria confidenciado para uma amiga, por meio da rede social, que na noite do crime ela tinha um encontro marcado. Ela não teria revelado com quem e nem para onde eles iriam, mas disse que estava feliz, que iria se divertir. Das poucas informações que a investigação conseguiu chegar, sabe-se que Elisa estaria se arrumando realmente para sair porque ela estava maquiada. Cerca de 3 meses antes do crime, Elisa tinha conseguido abrir um negócio, uma loja de açaí, como mostram essas fotos. Agora, o seu José, ele estava separado já há 5 anos, mas ele frequentava a casa da ex-mulher. Ele me disse, inclusive, que eles eram muito amigos. Conversavam até mesmo sobre o assunto relacionamentos. Ela teria conhecido alguém pela internet, por uma rede social, teria se encontrado algumas vezes com essa pessoa, até mesmo namorado, e depois esse relacionamento teria chegado ao fim. E segundo o José, ele mesmo teria dito para a mulher tomar cuidado com essas pessoas que conhece pela internet. O senhor conversou isso com ela? Conversei, falava muito, toma muito cuidado com a internet, isso é muito perigoso. Às vezes quantas vezes eu chegava, às vezes passava lá, tipo 9 horas, uma vez eu cheguei 2 vezes, a porta dela era muito desligada, né? Ela confiava demais. A polícia e a família sempre acreditaram que o assassino seja alguém próximo da vítima. Na noite do crime, as pessoas que moravam com a Elisa, ou seja, o filho, que é policial militar, estava no trabalho. Tinha saído da casa por volta das 6 horas da tarde. O ex-marido, que dormia algumas vezes no imóvel, não estava e falou com ela por volta de 9 horas da noite. A filha estava há 2 dias em João Pessoa, na Paraíba, na casa de parentes. Ela estava de férias. E à porta da casa, alguém que teria a chave ou com o consentimento da Elisa para entrar no imóvel que não foi arrombado. Além disso, os quartos da casa eram trancados com chave, era um costume da família. Já há bastante tempo, Glaucia, vocês tinham esse costume de trancar a porta dos quartos? Tinha.
Eu não sei se a pessoa ameaçou ela para ela dizer aonde estava a chave, mas o que fica mais encucado na minha cabeça é que só abriu a porta do quarto do meu irmão, a porta do meu quarto nem sequer abriu. E a chave estava junto? Estava junto, no mesmo lugar. Essas mensagens foram trocadas entre Elisa e Glaucia. Aqui a mãe mostra que tudo estaria normal. Brinca com a filha sobre a diferença de temperatura entre São Paulo e o litoral onde a filha está. E as últimas palavras de mãe para filha são: aproveita mesmo, filha. Beijos. Toda noite eu choro, penso nela. É muito difícil. E foi uma forma muito cruel. A filha diz que ela nunca desconfiou do pai nem do irmão. Mas para ela sobraram várias interrogações sobre quem teria assassinado a mãe dela e por quê. Ela não consegue chegar a nenhuma conclusão, por mais que se esforce, e apenas diz que se apoia no pai para tentar esperar o que mais deseja: saber quem matou Elisa, a mãe alegre, vaidosa e que apoiava todos os momentos da filha. Hoje eu me sinto sozinha, um vazio muito grande. E tudo que eu quero na vida é que esse miserável pague por isso. Esse monstro, porque o que fez com a minha mãe é algo muito injusto. E a polícia não tem nenhuma pista até esse momento de quem matou Elisa. Comandante Hamilton está em cima. Opa, os caras estão parando na porta de uma funerária. Olha, o pessoal da Rocan tá parando na porta da funerária. Bom negócio não é? Me dá a presa. Me dá a presa. Você vai vendo a mulher que você está vendo. Olha aí, tira os negócios da cabeça dela, rapaz. Informações da polícia, Se sou eu tiro. O que acontece? Essa mulher que você está vendo, ela botava um negócio no carro. Deixa ela rodando aqui, até a cara dela aqui. Corta aqui pra mim. Aqui a cara, mostra a cara dela ali. Isso, pra ver bem essa fachada, né? Vai que alguém até cai. O que acontece? Ela, olha o que ela fazia. Ela ia no caixa eletrônico e botava lá um equipamentozinho que prende o cartão. Aí, quando prendia o cartão, né, ela ia, principalmente quando ela via pessoa idosa entrando e tal, botava, prendia o cartão. Ela ia lá e disse: o que houve e tal? Tô vendo que o senhor tá aí meio atrapalhada, a senhora tá aí meio atrapalhada. Não, é que prendeu meu cartão. Não, peraí que eu lhe ajudo. Por que o senhor não liga para a central do banco e fala assim: mas eu não sei o número? Disse, não, deixa ser comigo. Ligava, disse: oi, por favor, tenho aqui na agência tal, no caixa eletrônico número tal, tá preso aqui o cartão de uma pessoa e tal, não sei o quê. Peraí que a pessoa vai falar com o senhor. Ela pegava lá, passava, a pessoa passava todos os dados para o funcionário do banco, né? Número do cartão, senha, blá, blá, blá. Muito bem, só que na outra ponta da linha estava o comparsa dela. Quando aí, pum, passou tudo, ela tirava, já estava marcado no aparelhinho, já ficava o registro. Resumo, todo o dinheiro da pessoa eles transferiam. Só que um moço, né, desconfiou desse excesso de bondade, chamou a polícia foi, pum, preso. Sabe o que aconteceu? Ficou em liberdade depois provisória. Por quê? Porque tem residência fixa e, portanto, o delegado não pôde prendê-la, deixá-la presa. Presa ela foi. Põe no Cidade. Cirlei Cristiane Mendes Lima, de 32 anos, foi presa em flagrante. Segundo a Polícia Civil, ela aplicava golpes em idosos com dificuldade de utilizar os serviços de caixas eletrônicos deste supermercado na Avenida Garibaldi, em Salvador. De acordo com as investigações, Cirlei instalou em um caixa eletrônico um aparelho conhecido como chupa-cabra. Quando alguém ia utilizar o equipamento, o cartão ficava preso. Aí Cirlei aparecia e oferecia ajuda. Ligava do próprio celular para um comparsa, que fingia ser funcionário do banco, que coletava os dados do cliente, inclusive a senha.
Depois disso, Sirlei fazia transferências para a conta dela. As vítimas sempre eram pessoas mais velhas. Neste extrato é possível ver o valor de uma das transferências feita pela suspeita, R$ 2.658,37. Mas na semana passada, ao tentar aplicar mais um golpe, a fraude foi descoberta. A vítima, um senhor de 80 anos, desconfiou do excesso de bondade da mulher. Chamou um segurança do supermercado que ligou para a polícia. Sirlei foi detida, levada para a delegacia. Sirlei, o que é que você tem a falar sobre isso? Você estava tentando roubar mesmo idoso, Sirlei? Não estava tentando roubar ninguém. Segundo informações da polícia, você já teria roubado R$ 2.500 em outubro, no comecinho do mês. Foi isso que aconteceu, Sirlei? Você já vinha tentando há quanto tempo? Para quem era que você ligava para passar a senha do cartão? Sirlei foi autuada por estelionato, mas já está solta, em liberdade provisória, porque tem residência fixa. Eu não sei por que polícia deixa o cara tampar a cara. Não consigo entender. Na minha cabeça não entra. As outras, aí nós não temos oportunidade de dizer, pô, ela me passou também para trás. Eles jogam contra o patrimônio, a favor do crime, que esconde. Outras vítimas não podem lá denunciar. Ela é brincadeira. Aí daí. Esta é Cristiana. Durante 10 anos, ela foi casada com o Henrique. Com o Henrique, ela tem 6 filhos. Há 10 meses, ela decide se separar. Durante todo esse tempo, Henrique, 2 coisas cresceram: o ciúme e a agressividade. Termina, mas ele não larga do pé da moça. Até que naquela noite, os dois se encontram no meio da rua e ali mesmo começa uma discussão. Henrique decide colocar um ponto final na história. E o ponto final na história foi ali mesmo, com 2 mortes. Põe no Cidade. Cristiana Conceição da Paz, 34 anos, empregada doméstica. Henrique Ferreira dos Santos, 30 anos, motoboy. Os dois foram casados por 1 década, mas há 10 meses, o ciúme de ambos os lados e as brigas constantes separaram o casal. E Henrique, segundo a irmã de Cristiana, nunca aceitou. Ela chegou a falar que eles ficavam brigando, ameaçando ela de morte, direto. Todo lugar que ele via ela ficava machucada porque ele batia nela. O que até então era só promessa, acabou virando realidade. De acordo com parentes, Henrique foi até a casa de Cristiana, pegou o celular dela e disse para uma sobrinha que se ela quisesse o aparelho de volta, era para procurá-lo. Quando chegou em casa, Cristiana ficou sabendo e foi atrás do celular. Os dois se encontraram na rua. Começou então uma discussão. Henrique, na sequência, sacou uma arma e deu 2 tiros na ex-mulher e depois se matou com um disparo. Henrique morreu na hora. Cristiana chegou no pronto-socorro com parada cardiorrespiratória e não resistiu. O casal deixa 6 filhos com idades entre 8 e 3 anos. Pois bem, deixa eu mostrar aqui. Essa moça chama-se Larissa. Larissa é uma universitária. E ela tem um ritual que todos os dias ela vai até a rodoviária. Ela mora na cidade de Extrema, Minas Gerais. Extrema, para que a pessoa, para que a gente tenha uma ideia, é uma cidade muito aqui em São Paulo. Daqui da Record até Extrema dá 1h10. Fica bem na divisa quem vai pela rodovia Fernão Dias. Extrema é uma cidade, extremamente, para aproveitar o nome, extremamente gentil e hospitaleira. Eu fui lá outro dia fazer uma palestra num festival literário. E, nossa, o que eu fui bem tratado, eu sempre agradeço, pela gentileza com que eu fui recebido. E, pois bem, então ela vai, ela mora em Extrema, vai à rodoviária, lá então ela pega um ônibus para ir para uma cidade
aqui de São Paulo, também pertinho de lá, Bragança Paulista, porque ela estuda a biomedicina. Aí o que que faz? Ela foi, estacionou o carro na rodoviária. No momento que ela estaciona o carro na rodoviária, ela é rendida por um casal. Um homem a obriga a entrar novamente no carro. A mulher que está com ele, a comparsa dele, assume a direção. Pois bem, horas depois, o carro foi encontrado. E a menina está desaparecida. Põe no Cidade. Já são quase 3 dias sem notícias da estudante de biomedicina Larissa Gonçalves de Oliveira, de 21 anos. Ela foi abordada pelos supostos sequestradores na rodoviária de Extrema, onde tinha o costume de deixar o carro para ir à faculdade, que fica em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. O percurso de pouco mais de 30 quilômetros de distância era feito de ônibus. Um mecânico viu o momento da abordagem e avisou a polícia. A testemunha contou para a polícia que Larissa estava estacionando o carro aqui na rodoviária quando ele viu um casal se aproximar do veículo. O homem, de estatura mediana, tinha várias tatuagens pelo corpo, inclusive uma no rosto. A mulher era loira. De acordo com o mecânico, Larissa foi abordada no momento em que ela descia do carro. O homem colocou a mão na cintura, parecia estar armado. A estudante foi obrigada a voltar para o veículo, só que desta vez no banco de trás, onde ele também entrou. A mulher assumiu a direção do veículo e rapidamente os 3 saíram aqui do estacionamento da rodoviária, seguindo aquela direção. A família só soube do suposto sequestro cerca de 3 horas depois, quando procuraram a polícia para registrar o boletim de desaparecimento da jovem. A gente foi até uma base móvel, que estava mais próximo, e lá eles estavam com uma denúncia de uma abordagem dentro do estacionamento da rodoviária, de uma moça com as características iguais a dela, no mesmo carro. A testemunha passou a placa para a polícia, a gente bateu os dados e realmente era o carro dela, tudo dela, e ela foi levada junto. Lucas, namorado de Larissa, foi o primeiro que percebeu que alguma coisa estava errada. A partir do momento que as coisas começaram a sair da rotina dela, do tempo que foi passando e ela não visualizou e nem respondeu as mensagens e nem para atender o telefone. Então a gente começou com essa intuição de que eu que estava em contato tivesse acontecido alguma coisa. Os próximos registros são somente as tentativas de Lucas, mensagens que Larissa não chegou a ver. Ninguém sabe ao certo o trajeto feito, mas horas depois da estudante ser levada da rodoviária pelo casal, o carro dela foi encontrado nesta rua aqui. O lugar fica a menos de 1 quilômetro da rodoviária. Para não chamar a atenção da polícia, o veículo estava estacionado com as portas fechadas. A chave foi encontrada no contato. Dentro do carro, os policiais não encontraram nenhuma pista e o único caminho que eles tinham para tentar chegar até a estudante era o veículo que foi abandonado. Segundo o namorado da universitária, Larissa é uma jovem tranquila, estudiosa, de família simples e sem inimigos. Nem ele, nem familiares, nem os amigos conseguem entender o que pode ter acontecido. Ela era super carinhosa, super meiga, super amiga de todo mundo. Ninguém ia contra ela, nem ela contra ninguém, então. Sem notícias e sem saber por onde começar, os amigos e a família passam o tempo todos juntos, à procura de uma pista que possa ajudar a esclarecer esse mistério. Ao mesmo tempo que bate a preocupação, essa sensação de vazio, o pior é você não ter um contato, você não ter uma linha, a gente não ter uma linha de raciocínio para partir uma busca. Então essa é a sensação pior que a gente tem. E esta é a imagem da moça que está desaparecida e que a polícia também trabalha com raciocínio de sequestro. Se você viu essa moça, se você conhece essa moça, se você sabe onde ela está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a polícia.
E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo.